Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais esta manhã, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos estar louvando, vamos estar falando desse amor tão grande que o nosso Deus tem para conosco. E Ele que quer cuidar de nós, Ele quer fazer toda a diferença na nossa vida, que venhamos honrá-lo nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar trabalhando num texto do Salmo 144. E a reflexão que nós vamos estar trazendo hoje é sobre o que fazer quando a vida se desfaz diante de nossos olhos. Nós ficamos perplexos, nós muitas vezes não acreditamos no que está acontecendo. Mas esse salmo ele diz que a vida é um sopro e nós ficamos realmente assim, numa situação assim, tristes, né? Terrivelmente tristes, né? Sem ter ali como se apegar em coisa alguma, né? Mas busquemos ao Senhor, que Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa segurança. Não tem outro a não ser o Senhor que possa nos ajudar a estar realmente crescendo, né, na graça e crescendo no conhecimento. Então que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante em nossas vidas. Amém? Quero orar com você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que ainda vão entrar e tem entrado, Senhor Deus, nesta live, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, tomando, ó Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, fazendo, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, crescer na tua graça, no teu conhecimento. Abençoa, Deus, aqueles que têm, Senhor Deus, com força, Senhor Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro meu próprio corpo para que pregando as outras pessoas eu mesmo de alguma maneira não venha ficar reprovado. Eu me esforço para estar na tua presença. Então que nós venhamos nos esforçar, que nós venhamos buscar a tua face, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos. Ah, Deus de Israel, o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que tem, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, para nos dar, para nos abençoar, para nos transformar. Que seja o Senhor, ó Pai, a fazer com que nós venhamos, ó Pai, nos desvencilhar de tudo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que nós nos afastemos de Ti. Então, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, de cada amado irmão, de cada amado irmã, de cada amada irmã, que Teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, eu quero trazer esse texto para os amados irmãos, Salmos 144, versículo 4. Eu quero estar aí juntamente contigo, buscando ao Senhor e colocando a nossa vida no altar desse Cristo, o Cristo da cruz, esse Cristo que tem feito toda a diferença
na minha vida e na tua vida, que nós venhamos, em nome de Jesus, estar nos, aleluia, colocando diante dele. Então vamos estar buscando ao Senhor, vamos estar colocando a nossa vida no altar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Então o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E na realidade tudo está no controle de Deus, mas nós nos sentimos assim muitas vezes perplexos diante desses acontecimentos, diante dessas situações que têm acontecido. Mas tem um texto aqui que eu trouxe para os amados irmãos, eu quero ler esse texto. Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos no Senhor. As Escrituras Sagradas nos dizem que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, conforme está em João 10:10. Esta era uma das conexões bíblicas que eu mais gostava de pregar, dando ênfase ao fato de que Cristo, por sua vez, veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu sempre dizia que o diabo vive tentando roubar a saúde, o dinheiro e a família de cada vivente, pois ele não quer que ninguém seja feliz sob bênçãos de Deus. Mas o fato é que o diabo não está tão preocupado com essas coisas. Ele não, aleluia, são seu verdadeiro alvo. O que ele verdadeiramente quer é roubar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, diaconisa Darcília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Júlia também, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Então, ele quer roubar o nosso relacionamento com Deus. Este é o fim. Este é o seu objetivo. Mas roubar a saúde, o dinheiro, a família, são meios que ele usa para tentar conseguir chegar realmente ao que ele quer. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com os nossos olhos fixos no Senhor, em todo o tempo, independentemente das circunstâncias à nossa volta. É o processo de que mais, aleluia, de ser mais que vencedor. Tem a ver com Cristo. No fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, como também nos ensina a pegar-nos mais a Ele, vivendo acima das situações externas. Glórias ao nosso Deus. Que Ele venha nos ajudar a transpor essas barreiras, né? A geração atual de crentes vive olhando somente para as coisas terrenas, não tem seus olhos em Deus, não tem seus olhos no alvo, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Então, buscai, ou melhor dizendo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, não tem seus olhos em Deus. Nossa pregação praticamente só enfatiza o que é terreno. Quase não se leva as pessoas a olharem ao que é celestial. Mas segundo a exortação bíblica, devemos levantar nossos olhos. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas celestiais do alto, onde vive Cristo, assentando à direita de Deus, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Note o mandamento da palavra que vem com o imperativo: buscar e pensar nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra.
Em toda a Bíblia encontraremos advertência quanto a termos nossos olhos no alto, em vez nas coisas aqui da terra. No tabernáculo de Moisés, que Deus o mandou construir segundo o exato modelo das visões que ele teve no monte, é impressionante a ênfase figurada que o Senhor deu deste assunto, quando mandou Moisés fazer as 4 coberturas que se sobrepunham com o teto da tenda da revelação. O Pai Celestial mandou que elas fossem todas bordadas, embelezadas. Era um verdadeiro espetáculo artesanal que ninguém poderia reproduzir, pois a arte não era meramente humana. Deus havia enchido os artesãos com seu espírito para que pudessem executar um modelo divino, ordenado. Amém? Portanto, quando alguém entrava na tenda da revelação, se queria ver algo belo, tinha que olhar para cima, para o alto. Mas se conservasse com seus olhos no chão, não veria beleza alguma, pois Deus nunca mandou que fizessem nenhum tipo de piso, onde acompanhava e utilizavam-se da própria terra do local, enquanto o teto era indescritivelmente belo. O chão era feito de terra, assim também é na vida cristã. A beleza do andar com Deus está quando aprendemos a olhar para o alto, para Deus, mesmo as coisas celestiais. Não há beleza numa vida de preocupação somente com o que é terreno. Não há espiritualidade belo num evangelho que prega sobre o dinheiro e sobre os caprichos deste mundo como se isso fosse prosperidade bíblica. Não se engane, nossos olhos devem se levantar bem acima do que é terreno, seja os atrativos deste mundo ou circunstâncias negativas que nos cercam. Devemos olhar para o alto em todo o tempo. Crentes só se preocupam com o dinheiro, com seus negócios, não servirão ao seu propósito divino da colheita de almas, pois para se ter sensibilidade espiritual de ver a necessidade dos perdidos, aleluia, ou melhor dizendo, dos perdidos, é preciso tirar os olhos das coisas terrenas e levantá-los para os céus. Jesus mesmo disse: ergue os olhos e vede os campos, pois já estão branqueados para a ceifa. João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 35, melhor dizendo. Porque o mestre disse isto aos seus discípulos. Porque enquanto eles só haviam pensado em buscar comida e saciar sua fome, naquela aldeia dos samaritanos, Jesus se preocupava em ganhar aquela mulher que estava junto ao poço de Jacó. E ela, por sua vez, trouxe praticamente toda a aldeia para ouvi-lo, para ouvir a palavra do Senhor. Então, ele lhes disse que se os nossos olhos estiverem no chão, cuidando apenas das coisas terrenas, não enxergaremos os campos brancos para a ceifa, ou seja, não teremos sensibilidade de ver a necessidade espiritual das pessoas. Temos que olhar para o alto, se queremos ser úteis ao Senhor, pois aqueles que só olham para o chão desanimam-se nas horas difíceis e deixam de servir. Já quanto aos que têm os olhos no Senhor, não há o que, aleluia, não há o que os faça parar. Prender nossos olhos no chão é o grande plano satânico contra as nossas vidas ao atacar nossa saúde, família e bens. O maligno quer
de fato tirar nossos olhos do Senhor, fazendo com que fiquemos somente no chão, o terreno. Embora, como diz meu pai, tirar os olhos da terra não significa tirar os pés do chão. A perda do pragmatismo e da disciplina. Há um texto bíblico que revela esta astúcia do inimigo em seus ataques. Examinemo-lo com suas figuras espirituais. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 11 ao versículo 13. Essa mulher andava encurvada por quase 2 décadas e não havia meios de se endireitar, pois sua doença era espiritual e não física. Tratava-se de um espírito maligno de enfermidade e um agente de Satanás prendendo seu corpo. Sabe, há uma figura aqui. Essa mulher vivia olhando somente para o chão, suas costas encurvadas, e impedia de andar olhando para cima. Podemos ver a operação da vida desta mulher, o verdadeiro plano maligno contra cada cristão. Cristo disse que ela estava numa prisão de Satanás. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? E em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, Lucas capítulo 13, versículo 16. Estar numa prisão de Satanás, por que motivo não se devia ter subiu muito, só um pouquinho. Consegui reencontrá-lo. Por que motivos não devia livrar do cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Lucas capítulo 13, versículo 16. Estar numa prisão de Satanás não quer dizer que o próprio príncipe das trevas aprendia pessoalmente, pois já vimos que era um enviado dele, um espírito de enfermidade, quem realizava o trabalho. Mas Jesus mostrou que tal espírito maligno só estava cumprindo ordens de seu chefe, o que nos permite ver que o plano era de Satanás e a execução era do subalterno dele, porque é importante notar isto para entendermos que o inimigo não nos ataca só por atacar. Ele tem planos, estratégias para tratar de nos derrubar e devemos nos prevenir contra ele. Que tipo de prisão era esta que Jesus mencionou? Não era uma doença e nem um espírito de enfermidade em si, mas a que ponto ele levava esta mulher? Ela não podia olhar para o alto. É isto que o diabo
quer que tiremos de nossos olhos, quer tirar Deus do foco. Esta era uma crente da época, pois foi chamada filha de Abraão, referência dada não só por ser naturalmente descendente do patriarca, mas por esperar na promessa divina feita por ele. Também vemos que estava na sinagoga o que poderíamos chamar de a igreja da época. Não se tratava de uma pecadora qualquer, que nada queria saber acerca de Deus, mas de alguém que o temia, cria nele e queria andar na sua presença. Semelhantemente, Satanás tenta nos prender com os olhos no chão, para que não olhemos para cima, e por que ele nos ataca desta forma? Porque ele não pode nos arrancar das mãos de Deus, como Jesus mesmo falou. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 27 ao versículo 30. O diabo jamais poderá nos tirar das mãos de Jesus. Nunca temos um claro pronunciamento de Jesus Cristo nesse sentido, mas ele vai atacar com sutileza. Ele quer nos indispor com o Senhor, fazendo com que nos voltemos contra ele, porque então nós mesmo desceremos, aleluia, dos braços do Senhor e estaremos expostos. No livro do Apocalipse, o Senhor faz menção da doutrina de Balaão, que costumava ensinar a Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel para que pecassem. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Lemos em Números que Balaque contratou a Balaão para amaldiçoar a Israel, pois tinha medo de se pôr ele destruído da batalha. Deus advertiu a Balaão que não fosse após Balaque, mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu, mas não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, pois em cada uma das 4 vezes em que ele tentou fazê-lo, Deus mudou as suas palavras em bênçãos sobre os israelitas. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou a Balaque, rei dos Moabitas, a enviar as suas mulheres do seu povo ao arraial dos israelitas, para que se prostituíssem com eles, e então os levasse a adorar aos deuses delas. Que foi o pensamento de Balaão. Ele viu que não havia como tocar o povo, pois eles estavam debaixo da proteção divina, e como Deus ninguém pode. Então a única saída seria colocar o povo contra Deus, visto que Deus não abandonaria o povo, e quando através do pecado da prostituição e também da idolatria o povo se afastou do Senhor, então ficou vulnerável, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O que Balaão não podia fazer contra o povo, fez com que o próprio povo fizesse contra si mesmo, e assim
que o diabo age, uma vez que ele não pode tirar-nos das mãos do Senhor, nem fazer nada contra as nossas vidas, por permanecermos em Cristo. Então ele nos coloca contra o Senhor, para que saiamos do colo dele e fiquemos vulneráveis. Esta é a razão porque o maligno tanto tenta prender nossos olhos nas coisas materiais, para que quando conseguir tocar nelas, isto venha doer em nós a tal ponto de nos indispormos contra Cristo. Mas na vida daquele que ama o Senhor e tem os seus olhos nele, o inimigo não consegue isso. Isso nos permite ver, porque Satanás investe tanto contra o que possuímos, não porque seja isto que ele queira, mas por ser um meio pelo qual ele tenta chegar onde realmente quer chegar, minar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Mas diante disso podemos também enxergar, porque Deus permite o inimigo investir contra essas áreas de nossa vida. Cada ataque maligno pode ser visto como um tempo de treinamento, de adestramento para os soldados do exército divino, no paralelo natural. Nunca vemos num quartel os soldados prepararem-se para a guerra, passando um ano inteiro deitado em redes com sombra e água fresca. Não, pois isso não os prepara para a guerra. Também o Senhor não treina o seu exército bem no bem bom da vida, mas em meio às tribulações, às provas, e muitas vezes Deus permitirá o ataque do maligno contra seus bens materiais, para que ao fim você não apenas vença, mas seja mais que vencedor. Seja alguém tratado pelo Senhor, pois enquanto Satanás nos tira algo, tentando fazer com que o nosso coração egoísta se volte contra Deus, o Senhor, por sua vez, permite que aquilo que seja temporariamente tirado, até que o nosso coração aprenda a não se apegar naquilo, mas apegar a Deus e nas suas promessas. Às vezes será do interesse não só do diabo, mas também de Deus, que algo seja temporariamente tirado. Percebi isso depois de muitas situações que aconteceram comigo. A gente sabe que o golpe do diabo dói, mas Deus, ele tem o melhor para cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós sentimos muito com a morte de Pedro Henrique, um cantor gospel de 30 anos de idade. Mas nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que quando nós fechamos os olhos aqui na terra, nossos olhos se abrirão no céu, na Jerusalém celestial. Então que Deus esteja consolando os corações dos familiares, que Deus esteja aí abençoando a nossa vida, cuidando de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nos ajuda, Pai, a vencer mais um dia. Nos ajuda, Pai, a estar, Senhor, sendo protegidos e guardados pelo Senhor. Nos livra, Senhor, do ataque de Satanás. Prepara, Senhor, um dia maravilhoso para nós. Que os teus anjos, ó Pai, estejam acampados ao nosso redor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos fortalecendo. Que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Então faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça, no teu conhecimento. Que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos dizem amém e amém. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja vos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha aí um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau.